Quanto mais você consegue colocar o seu cavalo no boi, ele tende a se acomodar na carreira, ele tende a ficar mais manso na carreira quando você consegue encostar o seu cavalo na carreira do boi. Quanto mais rápido vier esse boi, ele vai estar se movendo cada vez mais rápido, você vai ter menos controle do cavalo, vai ser muito mais difícil você apoiar o seu cavalo no boi. Hoje eu quero dar para vocês mostrar duas formas que vocês podem ter um controle melhor e também como é que você pode incorporar isso, aperfeiçoar como é que você pode fazer isso durante a carreira. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é um dos benefícios, e isso deveria ser treinado. E isso pode ser treinado. E isso é um treino específico, um treino alternativo sobre vaquejada. E aí as pessoas falam, não, vaquejada, cara, se você tá nessa onda de fazer mais do mesmo, me perdoe, mas talvez você não esteja realmente se preparando de forma efetiva para a vaquejada. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é velocidade na vaquejada. Mais uma vez eu vou pedir para vocês realmente assistirem lá no YouTube, vai ser muito mais educativo, vai ser muito mais fácil de você acompanhar do que você acompanhar aqui. E esse é um ponto polêmico, eu acho que é um ponto um pouco que a gente não dá a importância necessária, mas a gente vai discorrer ao decorrer desse bate-papo sobre a importância, porque a gente deve realmente ter a intenção e tentar ter uma carreira um pouco mais controlada em relação à velocidade. Ela pode nos afetar realmente negativamente durante a carreira. Um boi muito ligeiro é muito mais difícil de eu controlar meu cavalo, de eu acertar esse boi entre as duas faixas e assim por diante. Mas tem muito mais coisas para a gente ver. A gente vai trabalhar hoje. Eu quero dar para vocês mostrar duas formas que vocês podem ter um controle melhor e também como é que você pode incorporar isso ou aperfeiçoar esse, esse detalhe. Aliás, não é um detalhe, mas aperfeiçoar como é que você pode fazer isso durante a carreira, para que você não... Nossa, ficou meio doido aqui. Para que você não ocorra nesse erro, eu acho que não é tão fácil as formas que a gente pode controlar, então é necessário que vocês tenham uma ideia muito clara do que fazer. Caso contrário, você vai errar pra caramba durante a carreira de boi, e se você correr muitos bois rápidos e soltos, a sua chance de fazer valer vai ser muito menor. Então é isso. Hoje eu também estou trocando o horário, ver se eu consigo atingir algumas pessoas diferentes, que por uma razão ou outra não podem assistir à noite. Então por isso que eu troquei esse horário. E eu vou colocar aqui para vocês, quem chegou aqui, para vocês terem ideia do tema que a gente vai falar hoje. Mais uma vez, vai ser isso aqui. Desculpa, pessoal, coloquei a tela errada. Para quem está no YouTube, esse é o tema. Não foi mais uma vez. Esse é o tema de hoje. E bora começar o que é e por que a gente está falando de velocidade aqui na vaquejada, né? O que é a velocidade? Bora dizer. Bora conceituar o que é a velocidade. Depois a gente vai ver como é que ela afeta ou não. E eu vou passar para vocês duas formas que vocês podem fazer para ter um controle ou reduzir essa velocidade. Beleza? Então é o seguinte. O que é a velocidade? Acho que fica claro, é visível. É um boi que está correndo muito. E o que seria a velocidade na vaquejada? Eu acho que eu já vi algumas pessoas falando que o cavalo ou o boi pode chegar, sei lá, a 30, 40 quilômetros por hora. Inclusive, eu tentei pegar aqui, mas eu não consegui. Mas como eu filmava muito com a GoPro ela
consegue medir, tem um GPS, então, enfim, você consegue medir o seu deslocamento e você consegue ter uma velocidade média. Eu lembro de quando de eu rever esses vídeos na GoPro, dá até para você colocar o gráfico de velocidade, o que é muito legal, porque na hora da vaquejada, a gente chega uma hora que a gente imprime velocidade no cavalo, mas a gente vai puxar um peso muito grande e o gráfico da velocidade do cavalo era mais ou menos assim, da carreira, só para vocês terem uma ideia. Ela começava, crescia, 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 e na hora da faixa ela fazia isso aqui, dava um pico, caía. Eu não consegui, acho, enfim, eu não consegui, antes dessa live, trazer para vocês, mas eu vou ver se eu consigo ter acesso a esse gráfico novamente e eu vou apresentar em alguma outra ocasião o gráfico da velocidade para vocês. Eu tentei tirar, eu só consigo ver na GoPro mesmo, eu não consegui tirar esse gráfico para mostrar para vocês, mas eu vi e é mais ou menos isso aqui. A gente começa, a gente acelera, porque a gente sai. Esse aqui é o momento da cancela. É bem interessante isso. Esse é o momento da cancela, então a gente vai sair do zero e vai acelerar, normal. Ele vai tender a ficar numa velocidade um pouco constante. Para quem está me assistindo aí no Instagram, talvez você não vai ver isso, mas se você quiser ir para o YouTube, você vai até ter acesso a esse gráfico, que é bem interessante. E, cara, não tem como você medir a tomar ação de alguma coisa, não tem como você tomar ação sobre alguma coisa e entender mais se você não medir, né? Eu achei esse gráfico da GoPro super interessante. Então a gente tem essa primeira etapa, que é a saída da cancela, né? Tem um aceleramento lá. Depois tem esse que fica normal durante a carreira. E o que eu achei mais interessante, que eu vou até dar um zoom para vocês aqui, é essa parte aqui, onde eu vou soltar o meu cavalo vai acelerar. Então aqui é o momento que eu solto o meu cavalo, a soltada. E aqui é esse momento da puxada. Quando eu puxo, na verdade, desacelera tudo. Desacelera o cavalo, desacelera eu. Então esse é um gráfico que eu peguei da GoPro lá quando eu filmo. E bora dizer assim, isso é o que você espera da velocidade durante uma carreira de boi em geral. E como é que a velocidade afeta? Eu até falei um pouco ontem que estava por aqui. Como é que nos afeta na vaquejada é o seguinte. Então, esse aqui é o meu parque de vaquejada, minha pista. Aqui eu vou ter as duas faixas. Aqui eu vou ter a faixa de tolerância. E a velocidade, ela pode tanto atrapalhar a carreira de alinhamento da carreira, ou seja, se você não conseguir apoiar o seu cavalo, para quem corre e já correu muito, talvez você já percebeu que quanto mais você consegue colocar o seu cavalo no boi, ele tende vamos dizer assim, a se acomodar na carreira. Ele tende a ficar mais manso na carreira quando você consegue encostar o seu cavalo na carreira do boi. Então, se você começar a pensar, essa é a nossa pista aqui, quanto mais rápido vier esse boi, mais você vai ter menos controle do cavalo, vai ser muito mais difícil você apoiar o seu cavalo no boi, ele vai estar se movendo cada vez mais rápido. E aqui você tem, por regra, 9 metros. E vocês sabem que enfim, eu não vou entrar na física aqui, mas lógico que tem a questão de distância e velocidade, eles têm uma relação direta e inversamente proporcional, mas enfim, tem uma relação sim entre velocidade e distância. E se eu tenho 9 metros para deixar meu boi lá, cara, quanto mais rápido vier esse boi, mais difícil vai ser para eu conseguir ter, mas assim, controle de onde eu vou puxar, tomar a decisão de onde eu vou puxar, e também para eu manter o boi entre esses 9 metros aqui. Ser muito mais difícil, entre essa área, né? Derrubar ele entre essa área e fazer com que ele se levante ainda entre essa área.
Então, beleza. Eu espero que eu tenha dado um contexto bom para vocês. Qual é o problema e como é que a velocidade nos afeta. O outro grande problema da velocidade é o seguinte: como é a derrubada do boi em termos de velocidade? Você consegue derrubar o boi porque você está vindo aqui, você tem um ponto de tração no boi. Vou explicar isso novamente. Você tem esse ponto de tração que é o protetor que vai no boi. Eu estou falando desse desenho aqui para vocês. E aí, pela inércia, o boi tende a estar a mesma velocidade em todas as áreas do corpo dele, mas tem uma área aqui que você vai puxar pelo protetor, e você vai puxar fazendo que o seu cavalo acelere. Você quer que o seu cavalo corra na soltada do boi. E ele acelera e ele imprime muito mais velocidade. E aí ele vai fazer que essa parte do boi tenha uma velocidade muito maior do que essa velocidade na traseira, do que na parte da frente, na mão do boi aqui. Isso vai fazer com que o corpo gire, então o corpo vai girar assim. É por isso que o boi realmente ele cai lateralmente, ele gira. Então, quanto mais rápido vem esse boi, mais força e potência o seu cavalo tem que imprimir para que ele consiga passar da velocidade do boi e você consiga puxar e fazer com que esse corpo gire. Então, tem todos esses problemas associados à velocidade do boi. Então, beleza. Acho que a gente já entendeu o que é, por que é importante e qual o benefício qual o benefício de trabalhar a velocidade, não ter uma velocidade muito alta, e aqui até agora eu só falei velocidade muito alta, mas também tem um grande problema, e é por isso que a gente está falando sobre isso hoje. A velocidade ela não pode ser nem um extremo superior, ou seja, muito alto, mas também não pode ser um extremo inferior, ou seja, uma velocidade muito baixa. Por quê? Se eu tenho 10 quilos aqui, e eu quero mover esses 10 quilos, eles estão parados, vou dizer que tem um objeto aqui de 10 quilos, e eu vou tirar ele em movimento, eu vou precisar de uma certa força. Mas se eu tenho 10 quilos já em movimento, para eu fazer com que ele movimente mais um pouquinho, eu não preciso de tanta força. A mesma coisa com o boi. Se eu venho com um boi lá, vou dizer que o boi tenha, sei lá, 400 quilos vivo. Se ele já está em velocidade, para eu deslocar ele mais ainda, um pouco, eu imprimindo mais velocidade como cavalo, eu preciso de muito menos força. Mas também, nem o extremo velocidade muito alta lá, nem aqui, eu quero a velocidade nem aqui, nem aqui. Eu quero a velocidade entre essa área aqui. Não muito alta, não muito baixa. Não quero muito alto, porque é muito mais força e potência que eu vou precisar do meu cavalo, para fazer com que esse boi se desloque, gire o corpo lá. Eu não quero muito baixa também, porque eu vou ter que ter muita força também para fazer com que esse corpo se desloque. Essa da muito baixa é muito até fácil de você ver. Tente derrubar alguém que está quase parado. Tente balançar essa pessoa. A chance dela conseguir se equilibrar é muito maior. Inclusive, ela vai ter muito mais contato se a pessoa estiver parada. Ela está com os dois pés, ou o boi mesmo. Se você balançar um boi assim parado, ele está com as quatro patas lá, ele está super equilibrado. E se ele estiver andando também, você vai mexer nele assim, balançar, a chance que ele não vai nem mexer. Agora, pega um negócio em movimento que está correndo muito, um boi que já vem correndo, e tente balançar. Ele, a maioria das vezes, quanto maior a velocidade, menos tempo ele vai ter dessas patas dele no chão. Então vai ficar mais fácil de você derrubar. Então, beleza. Agora a gente vai chegar para o ponto que é que vocês vão tomar mais ação e vai ficar o que é que vocês podem fazer. Até agora eu falei por que é importante você ter atenção e trabalhar a velocidade do boi. Por que é importante você não levar a velocidade do boi para os extremos, ou seja, você não quer que a velocidade fique muito rápida, você não quer também que a velocidade fique muito lenta. Tem exceções, lógico. Você vai dizer, mas tem um boi muito bom que eu vi na boiada, um Nelorizão alto, magro, que tá vindo mais lento. Aí
até tente folgar e deixe que ele imprime mais velocidade e você aproveita. Lógico que vai ter exceções em tudo, mas aqui eu estou falando em regras gerais, para você começar a internalizar isso e ter uma ideia melhor do que você pode fazer ou não. Então, tome isso como uma regra geral de evitar os extremos. Então, uma das formas que a gente pode evitar e ter um pouco mais de controle sobre essa velocidade é começar a trabalhar o boi lá na cancela. E tem duas formas. Uma das formas é, se você tem já à sua disposição dois cavalos muito bons de cancela, ou seja, você tem um cavalo de cancela que é manso, e ele sabe fazer a diagonal correta, ele consegue imprensar o boi, e você tem um cavalo de esteira também que consegue segurar muito o boi, e tem uma pessoa que trabalha com você, uma esteira que tem essa noção muito boa de sempre amortizar a carreira do boi, você pode trabalhar essa primeira, mas assim, essa primeira alternativa é tirar o boi entre os dois cavalos, entre os dois cavalos, amortizando a carreira. Ou seja, a tendência é sempre que o boi saia e querer correr muito. A não ser que seja um boi já manso de passar e tal, ele não vai sair imprimindo velocidade. Mas se não for um boi já passado e tal, a tendência é que o boi sai da cancela e ele quer imprimir o máximo de velocidade. Agora tem a outra forma, que é o seguinte, e aqui eu vou falar isso com muita delicadeza, que é você balançar o boi. E eu vou falar nisso sempre baseado na regra da vaquejada. E eu vou contar até uma história minha sobre isso, para ficar mais fácil. Ano passado eu estava correndo num animal e em casa esse animal não tirava o pé da cancela, tirava a cancela muito bem efetiva. E, enfim, até quando eu conseguia tirar na corrida, não tinha esse negócio de balançar boi, porque eu tenho um animal de esteira muito forte, que imprensa muito a carreira do boi. Inclusive, eu vou até passar um vídeo aqui para vocês para demonstrar. E aí, moço? Cordeiro? Exatamente, moço. Isso mesmo. Nem tinha visto que você tinha comentado, mas é isso mesmo. O moço comentou sobre a velocidade baixa. Mas aí, como eu tinha esse cavalo que muitas vezes eu conseguia controlar a carreira, então não tinha nenhum problema quando saía certo. Mas fora de casa, a maioria das vezes, ele não ficava muito na cancela, a não ser que as vaquejadas que ele ficou mais tranquilo foi que, enfim, eu conseguia ir lá e montar antes, mostrar a cancela, isso era uma coisa que acalmava muito o cavalo, mas se eu só chegasse no parque, e era um cavalo que nunca tinha saído muito, então sempre era um parque muito novo para ele, a maioria das vezes ele não ficava muito tranquilo na cancela, ele ficava super nervoso, suave, e assim por diante. E aí, questão do cavalo, né? Então, cara, nessa situação, você como vaqueiro, o que é que você vai fazer? Hoje em dia existe uma ansiedade e talvez até por outros vaqueiros usarem isso de forma muito extrema, existe essa questão muito grande na cancela de tirar o boi rápido para adiantar a vaquejada e tal. Mas por regra você tem que, depois que o boi estiver pronto, e regra da BVAC, depois que o boi estiver pronto, você tem 1 minuto para tirar. Então você como vaqueiro, se sabe que o seu cavalo está lá, super ansioso na corrida, você vai chegar e você vai tirar de qualquer jeito, deixando o boi correr solto? Cara, não. Primeiro você tem esse 1 minuto. A segunda coisa é o seguinte, por exemplo, na minha situação, esse cavalo eu sabia que ele estava sempre saindo muito da cancela. Para mim, é muito mais efetivo se eu tirar esse boi, deixando ele sair mesmo por trás, e eu rodo esse boi. Primeiro porque eu não vou deixar o boi correr solto, porque não tem sentido, ele vai imprimir muito mais velocidade, eu não vou conseguir colocar meu cavalo no boi para acalmar ele, a questão da carreira. E a chance de eu fazer um boi desse é muito mais 1000 vezes menor. E agora a gente vai falar sobre balançar o boi, que eu acho que é super importante vocês saberem. Isso deve ser
tomado mais a sério, porque não é só botar o boi para sair, não é tão fácil balançar o boi. Se fosse, todo mundo saberia fazer com maestria. E não é. Então, eu vou colocar aqui para vocês até uma imagem, para vocês terem uma ideia mais ou menos, mais assim, com instrução do que deve fazer, que é bem interessante. Para quem está no YouTube, deve estar vendo essa imagem minha aí. Beleza? Romário? Então, vocês estão vendo essa imagem. Então, como é que funciona a balançada do boi aqui? Geralmente, igual eu falei para vocês, a ideia, por exemplo, principalmente se você tiver um cavalo que não te dá condição e tal, ou você sabe que é algum boi muito forte, que talvez, enfim, já sai com muita velocidade e etc. Então, balançar o boi, sem dúvida nenhuma, é uma das alternativas que a gente tem como vaqueiro, e pode ter diversas situações que vai levar a gente a fazer isso, e que vai ser necessário a gente fazer essa balançada do boi. Então, a ideia é o seguinte: depois que o boi sair, se o esteira conseguir tá nessa posição que ele está na imagem que vocês estão vendo, a intenção é o seguinte: o boi não pode balançar, por regra, não pode balançar 2 vezes de volta para o brete, que ele já é retorno. Essa é a regra do artigo 18, parágrafo 3 da ABVAC. Se o boi fizer isso girar 2 vezes, para quem está me assistindo aqui no Instagram, vocês não estão vendo, mas quem está lá no YouTube está vendo a imagem que eu estou demonstrando. Então, se o boi girar igual esse boi está aqui, voltando para a cancela 2 vezes, ele não vai valer, vai ser retorno, você não vai conseguir correr esse boi. Então, não necessariamente você vai querer que o boi faça isso, que ele gire 2 vezes. Mas a ideia é que você leve ele para o ponto A, de um ponto A, para o ponto B. Às vezes você pode fazer isso, e você não vai ter tanto controle sobre isso, mas você pode fazer isso até sem ele girar. Porque se o boi for lá e ele não girar 180 graus de frente para o brete, ele não vai estar. Eita, obrigado, cara. Ele não vai estar sendo considerado como mas assim, um giro. Então o boi pode ir lá e pode, se ele não girar, vamos dizer que o boi foi para o ponto A, e ele está de frente para mim. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar meu desenho aqui, mas se ele está de frente para mim, faz conta que isso aqui é a cabeça dele. E ele, em vez de ele girar para a direita, ele gira para a esquerda, não voltando 180 graus para o brete. Esse boi não girou as 2 vezes, ele não vai infringir a regra do artigo 18, parágrafo 3, que é: o boi girou 2 vezes, esse boi deve ser retorno. Então, o seu intuito é levar ele de um ponto A para um ponto B. Aqui, lógico que a gente está com a visão do esteira, o esteira já de frente para trabalhar o boi. Mas não necessariamente todas as vezes a gente vai chegar a ter essa condição do esteira conseguir girar, pegar o boi de frente e trabalhar. Mas a intenção é que você, como um puxador, você pode tomar essa frente do boi, para que o boi realmente pare, se for o caso dele sair, e você dá a condição do esteira vir à frente, não necessariamente ele tem que conseguir girar sempre para o boi, assim, esse é o ideal, mas a gente sabe que ele não tem todo esse controle sobre a carreira do boi, mas é fazer com que o esteira venha e ele seja, mas assim, o agente ou a pessoa que vai trabalhar esse boi. Ele vai tentar levar esse boi do ponto A ao ponto B. Se ele conseguir mais de uma vez, cara, de forma que você não infrinja o artigo 18, parágrafo 4 da regra geral da ABVAC, que ele fala o seguinte: se o boi quiser ir pelo lado correto, mas você tomar a frente dele, os 2 vaqueiros tomarem a frente dele, lá tem até os 2 vaqueiros, aí esse boi pode ser julgado como zero, porque ele pode ser interpretado, e tem essa palavra lá na regra da ABVAC, ele pode ser interpretado como pelo juiz que você teve a intenção de impedir que o boi corresse pelo lado correto. Mas se você fazer isso aqui, você fazer levar do ponto A para o ponto B por mais de uma vez e não
deixando ele girar, você vai, com certeza, ter um efeito aí sobre o boi, fazendo com que ele canse de certa forma, e aí você consiga, sim, ter uma carreira bem mais controlada. E, enfim, isso é uma das alternativas, que é balançar o boi, mas tem muito mais coisa que, por exemplo, que é benefício, é importante nessa questão de balançar o boi, é o seguinte, se eu for listar, eu vou listar 4 aqui, quando eu estou balançando o boi. É o seguinte, você, vou botar 2.1 aqui, para ficar claro para as pessoas que estão no YouTube. Deixa eu colocar aqui, 2.1. Por que é importante esse trabalho de fazer o boi? Eu vou falar que, enfim, eu vou demonstrar um pouco para vocês, mais adiante, que isso aqui, algumas pessoas tomam até como algo muito simples, algo que é fácil fazer, mas não é fácil. Mas qual a importância de fazer isso? Eu vou ter uma leitura muito melhor do boi. Às vezes até o cavalo fica mais manso, porque você consegue pegar ele na descida. Só tá aparecendo sua imagem. Então é o seguinte, não sei se você viu, tem um aviso aqui. Para assistir no YouTube, talvez não ficou claro o aviso, e eu peço perdão. É o seguinte, no YouTube eu passo vídeos, eu passo anotações, e aí fica muito mais fácil de você acompanhar. Realmente a mensagem não ficou clara. Então, eu peço desculpa, mas se você puder assistir aí no youtube.com/Levi, tem todas essas imagens lá. Então você pode fazer uma leitura muito melhor e você pode até acomodar o seu cavalo mais rápido quando você pega esse boi no giro e você consegue acomodar o seu cavalo lá. A segunda coisa é você pode ter a oportunidade, uh, desculpa, tem, mas é isso mesmo. A oportunidade de você diminuir essa velocidade, né? De você frear um pouco essa velocidade, de frear a velocidade, bora dizer assim, acho que fica fácil de vocês entenderem. O 2.3, isso aqui são os benefícios. Benefícios. O 2.3 seria ter a carreira mais controlada. O que é essa carreira controlada? A carreira. Deixa eu inverter aqui. Carreira controlada. Eu não sei se vocês já viram, mas às vezes tem umas carreiras que o boi vem assim, 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 você não consegue acomodar o cavalo, e o boi vem meio solto, e você não sabe a hora que você vai tirar. Vem um negócio meio bagunçado. E aí, enfim, nessa carreira controlada, a chance é que seu cavalo esteja longe do boi. Carreira controlada. Que você não sabe nem a hora que você vai puxar, às vezes o seu protetor já fica esticado porque você está tão longe, aquela carreira é meio bagunçada mesmo. Aí o 2.4. Eu posso ter muito mais chance de, nessa balançada, de todas as. É um pouco ligado com essa carreira controlada. Eu vou ter todas as etapas, domínio, né? Vou até colocar aqui domínio das etapas posteriores. Domínio das etapas posteriores. Das etapas posteriores. O que é as etapas posteriores? Cara, eu tenho que passar a volta, eu tenho que ir controlando meu cavalo até a faixa, eu tenho que, em um certo momento, eu tenho que soltar o meu cavalo, que é a parte que eu quero que meu cavalo acelere, imprima mais velocidade, que é isso que ele precisa fazer para que ele derrube o boi, então isso é mais um benefício de eu conseguir balançar. E, cara, o fato é o seguinte, eu falei isso aqui, mas eu sei que tem muita gente que tem até medo de fazer isso. E eu entendo. Tem até medo de balançar o boi. Porque é o seguinte,
Não necessariamente balançar o boi é fácil. Você pode se posicionar muito errado. A maioria dos cavalos, às vezes, fica um pouco mais, vamos dizer assim, mais tensos, eles não conseguem se posicionar bem, eles ficam bravos, tem cavalo que empina, tem cavalo que não sabe se posicionar. Mas para mim, essa é uma das grandes diferenças também de você que está aprendendo para uma pessoa que já está, vamos dizer assim, mais maduro, ou mais sábio, ou tem mais resultado na vaquejada. Ele sabe sim trabalhar isso. Isso tem que ser, balançar o boi tem que ser uma ferramenta, uma habilidade que você tem, sem dúvida nenhuma. Então, se você conseguiu enxergar a super oportunidade que é, e a diferença que você pode ter como vaqueiro balançando boi, isso tem que ser algo que tem que ser incluído nas vezes que você vai trabalhar ou vai treinar sobre a vaquejada. Que você agora vai começar a ter domínio e vai ter situações como eu descrevi para vocês, aconteceu comigo mesmo, era muito mais beneficial para eu mesmo, quando eu fosse correr, fizesse esse boi realmente saísse por trás, porque meu cavalo, algumas das vezes ele estava deixando só a cancela aberta. Em vez de eu correr atrás do boi, eu ia correr com o boi. Porque se eu deixo a cancela aberta, eu deixo o boi sair e imprimir a velocidade que ele quiser, na verdade eu vou só correr atrás dele. O que deixa muito mais difícil eu conseguir realmente fazer a carreira, ter a noção de onde eu vou tirar, controlar a carreira do boi, acomodar o meu cavalo na carreira do boi. É muito diferente de uma carreira onde você corre atrás do boi e uma carreira que você corre o boi. Correr atrás do boi é aquele boi solto que você tá, ele tá correndo na sua frente e tá você lá em esteira tentando pegar. A velocidade dele só aumenta, principalmente que você tá atrás, tangendo. É igual alguém lá naquelas brincadeiras que a gente fazia antigamente, correr, pega, alguma coisa assim, né? Onde alguém quer te pegar. Então o cara tá atrás de você, você só quer correr, ir embora. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é um dos benefícios, e isso deveria ser treinado. E isso pode ser treinado. E isso é um treino específico, um treino alternativo sobre vaquejada. E aí as pessoas falam, não, vaquejada, cara, se você tá nessa onda de fazer mais do mesmo, me perdoe, mas talvez você não esteja realmente se preparando de forma efetiva para vaquejada. Balançar o boi é uma super ferramenta. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão iniciando, nem usam essa ferramenta de balançar o boi, porque não sabem, eles têm medo de ser pior, de deixar o boi correr, não saber se posicionar. Então, talvez você esteja que rever. Mas os vaqueiros faixas pretas, cara, eles usam isso com maestria. Eles usam isso, mas assim, com muita confiança, porque é uma coisa que talvez muitos talvez nunca tenham treinado, outros já tenham uma cabeça mais aberta e treinaram isso, ou se especializaram em fazer isso. Uma das formas que você vai ver, talvez, e é um dos benefícios até de vaqueiros iniciantes que começam na esteira, a esteira você tem que trabalhar o boi. Se o boi sair errado, você é um cara que vai trabalhar o boi. Então você já tem uma noção muito maior de trabalhar o boi do que outras pessoas que só correram puxando. Então esse é um dos benefícios das pessoas que começam às vezes pela esteira, que parece ser um caminho mais longo, mas a esteira pode dar vários benefícios como esse. Ele vai dar uma noção muito melhor de como trabalhar o boi lá, porque o esteiro ele vai ter que trabalhar o boi de uma forma ou de outra. Não tem como você tirar todos os bois saindo certo na cancela, vai ter um boi que vai sair errado e vai ter que ser trabalhado. Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças também que acontece aí para você que está iniciando, está na categoria aspirante. O vaqueiro faixa preta, ele domina isso aqui, balançar o boi. Ele domina, ele faz com maestria, domina balançar o boi. E o vaqueiro está iniciando, aspirante, não faz isso. Então, beleza. Agora eu quero passar uma revisão de tudo que eu falei hoje. Eu não quero realmente que vocês saiam daqui. Por isso que eu escrevo. Às vezes, quando a gente vê palavras ou vê um gráfico desse. Para você que está aqui, você só está vendo eu falar, mas talvez a mensagem não ficou clara. Eu indico muito que vocês assistam pelo YouTube. Inclusive, tem um gráfico bem legal que eu vou revisar aqui,
sobre a velocidade do boi, mas agora está assim, tá na parte da revisão geral. Hoje a gente falou sobre o controle da velocidade do boi. A velocidade do boi pode nos afetar em vários momentos na vaquejada. Ele pode fazer com que eu tenha uma carreira mais equilibrada, que eu não tenha controle sobre a carreira. Meu cavalo tem que botar muito mais força e potência para que ele atinja uma velocidade maior que a do boi. Ele precisa de uma aceleração muito grande. Por isso, se você está mexendo aqui, eu vou mostrar agora um gráfico da velocidade do boi. Como é a velocidade da carreira do boi, na verdade. Você pode ir lá para o YouTube S. Levi, mas esse gráfico aqui da velocidade que acontece na carreira do boi, eu não tirei da minha cabeça, mas enfim, talvez as pessoas poderiam ter tirado, mas esse gráfico veio da GoPro. Então sempre que eu corro, eu tenho, na verdade, nas últimas vezes que eu corria, eu colocava duas GoPro, colocava uma no esteiro, uma em mim, e a GoPro, ela faz esse rastreamento, o traqueamento da velocidade. E aí você pode ver esse gráficozinho da velocidade lá na GoPro. Então a velocidade da carreira do boi, ela geralmente é dessa forma. Então você começa com cancela, você sai do zero e você vai acelerando. Isso é lógico que é uma carreira que saiu certo na cancela e está indo até o final dessa forma, né? Tá indo até a faixa sem balançar o boi. Mas ela começa assim, acelerando aqui, essa parte da cancela tá saindo. Você chega na carreira, ela tende a ficar numa velocidade mais ou menos a mesma, equilibrada, uma média por um certo ponto. E aí nesse gráfico tem essa parte que é bem interessante, que é a parte que o seu cavalo tem que acelerar para passar do boi e fazer que o corpo do boi gire. Tem toda aquela físicazinha que quando você aplica essa velocidade, puxando lá o protetor do boi, a parte traseira vai ficar lá com mais velocidade e vai fazer com que o corpo gire, porque a frente do boi estava na velocidade que ele já vinha, que era a inércia. Então tem esse picozinho de velocidade, ou seja, seu cavalo lá aumenta, aumenta a velocidade, e aí você vê esse aumento de velocidade aqui. Só que depois desse aumento de velocidade, você vê uma queda de velocidade, que é a puxada, pode dizer assim, propriamente dita, do boi. Ou seja, você acelera um pouquinho, o seu cavalo tem que acelerar para fazer que o corpo gire, e aí tem essa queda bem brusca de velocidade. Não necessariamente ela vai chegar ao zero aqui, eu exagerei nesse gráfico, mas ela vai fazer assim, que é a nossa puxada. Quando eu estou aplicando lá, na verdade, o cavalo tende a diminuir e o corpo geral, então a GoPro lá que estava pegando sua velocidade, tem essa queda. E olha que legal, a gente tá falando sobre vaquejada com os termos coisas que a gente aprendeu na escola, a gente tá, principalmente esse gráfico de velocidade eu coloquei, porque, cara, a gente tem que medir para começar a ter controle sobre as coisas. E eu não consegui tirar esse gráfico, mas enfim, eu vou tentar tirar esse gráfico da GoPro para vocês terem ideia da velocidade do boi. E aí a gente viu como a velocidade influencia. Ela pode influenciar nessa questão, o carro tem que botar muito mais força para fazer que o corpo gire. E a gente viu que velocidade não necessariamente, o problema é da velocidade ser muito alta, não necessariamente a velocidade só alta que é ruim. Ou seja, se o boi vier quase parado, ele também é muito ruim. Porque você movimentar um corpo que está em repouso exige muito mais força sua para você tirar esse corpo do repouso e fazer com que ele se desloque. Então, a gente viu que não necessariamente você quer a velocidade nesses extremos, alta, nem baixa ou quase parada. Você quer uma velocidade entre essas duas, na verdade, para que você tenha muito mais chance de fazer o boi valer. E a gente viu que, cara, como é que eu posso ter influência nessa vaquejada? Tem duas formas de você ter, que você tem controle por si próprio de influenciar lá essa velocidade. Um é você ter uma pareia muito boa de cavalo, e aí você consegue fazer essa carreira. Você tem uma esteira que tem uma noção de carreira boa, então em vez de ele só se preocupar com o rabo, ou você só se preocupar com o rabo, você se preocupar em amortizar essa velocidade do boi, que é muito diferente. A maioria das vezes as pessoas não se preocupam com isso. E aí você vai conseguir controlar essa carreira já usando, mas assim, as fortalezas ou as forças dos seus cavalos. E a segunda é você balançar o boi.
E aí, balançar o boi, a gente colocou aqui, na verdade, em uma foto, com a visão do esteira, mais ou menos, o esteira de frente, e o que é que você deveria fazer. E a gente linkou isso com as regras da vaquejada. Então, não necessariamente, toda vez que o boi for para um lado ou para um outro, ele balançou uma vez. Ele só vai balançar uma vez quando ele virou, propriamente dito, 180 graus, ele está de frente para o Brett. Se ele não fizer isso, ele não girou. Você pode fazer que ele corra de um lado, de um ponto A para um ponto B. E aí a gente viu vários benefícios de você conseguir balançar o boi. Você vai ter essa leitura, mais ou menos, da carreira do boi com muito mais tempo. Ou seja, você balançou, pegou o boi lá na cerca descendo, você vai conseguir acomodar o seu cavalo. Você vai ter a oportunidade de amortizar, frear, diminuir essa velocidade. Você vai ter agora uma carreira controlada, ou seja, pelo menos você já acomodou o boi. Algumas das vezes o esteiro vai conseguir também entrar, que vai fazer uma carreira muito mais organizada. E aí você vai começar a ter domínio da carreira do boi. Então você vai ter domínio dessas próximas etapas que vai ter depois dali da cancela de você balançar. Ou seja, você vai ter muito mais tempo para você passar a volta, para você acomodar o seu cavalo, para você controlar o seu cavalo, e você começar a ter essa análise e visão para a segunda fase, o SSP lá, para você fazer o boi valer. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês essa questão da velocidade e que essas duas armas, vamos dizer assim, esses dois fatores que vocês podem utilizar ao seu favor para que você realmente administre essa velocidade, que ela não fique nos extremos muito baixa ou muito alta, e que você tenha muito mais facilidade para derrubar o boi. Então, aqui a gente viu que a vaquejada, ela é treinável, por exemplo. Isso é um fator, a gente está vendo aqui, que, cara, é uma super ferramenta que eu posso ter e trabalhar toda vez que eu for correr um boi, valendo, e que essa ferramenta, ela pode ser, sim, treinada, ela pode ser, sim, trabalhada. A gente viu que a maioria das pessoas não conseguem utilizar isso por diversas razões, às vezes por insegurança, mas uma das principais causas é que as pessoas não utilizam isso porque elas, cara, nunca treinaram. Se você nunca fez, você tem uma insegurança enorme de fazer isso. E isso é um grande exemplo, por exemplo, balançar o boi, de algo específico que você pode fazer para correr o boi. Um treino específico, um treino alternativo. Eu falo muito treino alternativo, é isso. Para mim, é uma das melhores formas de você evoluir, você que está iniciando uma está na categoria aspirante, de você ir para outro nível, é você ter práticas deliberadas, ou seja, treinar coisas específicas, e assim que você tem domínio dessas pecinhas pequenas, elas vão se encaixar e vão fazer você um vaqueiro muito melhor. Então é isso, pessoal. Amanhã eu vou tentar avisar com mais antecedência. Eu quero fazer nesse horário na sexta também, até mais cedo, para que as pessoas que não têm oportunidade de participar disso à noite, elas possam participar também nesse horário, assim, de meio-dia, durante o almoço. Se vocês podem ter acesso ao YouTube e ao Instagram durante esses horários. Recomendando mais uma vez, a maioria das vezes eu recomendo que vocês assistam lá pelo YouTube. Eu vou mostrar vídeos, eu vou mostrar anotações, eu vou mostrar desenho. Então você vai conseguir reter e aprender, você vai sair desses bate-papos com certeza com algo que você pode aplicar na próxima vez que você for correr. Então se você realmente não quer só assistir, Romário, eu não sei se à noite eu vou fazer um hoje, provavelmente não, porque eu estou trabalhando muito nas aulas ainda da Semana do Vaqueiro 2X. Inclusive, se você ainda está aqui, eu recomendo muito que você, se você não se inscrever, se inscreva na Semana do Vaqueiro 2X. Inclusive, saiu um e-mail errado, eu queria fazer um comunicado para vocês. Saiu um e-mail errado, como se a aula tivesse sido liberada. A aula não foi liberada ainda, ela é liberada dia 22, a primeira aula. Você só assiste se você tivesse registrado, então é uma área privada. Então, apenas as pessoas que se registraram têm acesso a essa área privada para assistir. Se você está aí e não se inscreveu ainda no Instagram, se inscreva lá no meu perfil, ou senão você pode mandar uma mensagem direto para mim, eu vou te mandar o link, vai ficar fácil de você se inscrever. E
Como eu estou preparando, Romário, essa aula, provavelmente eu vou tirar o resto do meu dia preparando parte dessas aulas, e aí eu não vou fazer hoje à noite. Mas aí eu quero fazer amanhã de novo nesse horário, que aí eu consigo atingir algumas pessoas que têm algum compromisso à noite, alguma coisa, e eu vou soltar também o tema. Na verdade, eu estava trabalhando nessas aulas, eu nem consegui parar para soltar o tema, mas eu vou soltar com mais antecedência para que eu esse programa amanhã, talvez até mais cedo, 11h30, 11h45, a gente começa esse papo. Eu queria agradecer demais pela presença de vocês. A gente vai ver muito mais coisas, muito mais técnica sobre como derrubar boi mais fácil, como você aprender, realmente, aprender mesmo, fazer com consciência. Na Semana do Vaqueiro 2X, são aulas muito práticas. Realmente você vai ter uma ideia cada vez melhor, um pouco da metodologia no Desconstruindo a Carreira de Boi. E, sem dúvida nenhuma, a gente espera que você saia um vaqueiro muito mais preparado para continuar evoluindo na vaquejada de forma contínua, ou seja, não fique na mesma coisa, não fique no mesmo resultado, no mesmo desempenho por muito tempo, e que você consiga dobrar o número de bois que você derruba fazendo valer. Ou seja, tem 2 vezes mais valer o boi. Sem dúvida nenhuma, isso é claro para mim a intenção da Semana do Vaqueiro 2X. Ela está sendo preparada para que você saia dessa semana e você consiga derrubar 2 vezes mais boi que você derruba hoje. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se, que vai ser realmente para mudar o que você já faz na vaquejada, vai trazer o seu patamar muito melhor. Aécio, meu xará, que bom ver você aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E amanhã, mais ou menos, a gente vai se encontrar nesse horário mais cedo, tá bom? Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia e até mais. Valeu, Romário. Show. Múcio Cordeiro, muito bom pelo seu comentário. Muito obrigado. Amanhã, acho que esse horário eu estou vendo pessoas que eu não vi, só o Romário já tinha visto aqui, o Amsterdã. Amsterdã, você está aí? Se você tiver, eu vou responder essa pergunta. Amsterdã perguntou: por que você não fica no Brasil correndo? Amsterdã, tem várias coisas que me empatam hoje de morar no Brasil. Lógico que eu amo o Brasil, minha família é do Brasil. Eu, enfim, morei quase minha vida toda no Brasil, né? Na verdade, eu saí do Brasil há 5 anos, mais ou menos, atrás apenas. Eu ainda estava na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos. Mas tem muito mais coisas que eu quero oferecer para a minha família. Tem algumas situações que eu tive de insegurança no Brasil que me deixaram um pouco triste, mas principalmente família. E outra coisa que mais me motiva ir para o Brasil, eu não passo o ano todo no Brasil, mas eu passo várias temporadas, de 3, 4, 5 meses no Brasil. E aí eu tento praticar o máximo desse esporte que eu amo, que é a vaquejada, que eu faço muita coisa para a vaquejada. Se você até parar para pensar, Amsterdã, eu estou no Canadá e talvez eu faça muito mais ações e benefícios para a vaquejada do que muitas pessoas que estão no Brasil e correm vaquejada toda semana, ou têm acesso a vaquejada toda semana. Então, não muda nada para a vaquejada ou para o desenvolvimento de vaqueiros, que é esse o meu foco, que eu trabalho. Não muda nada eu estar no Brasil ou no Canadá, afinal, o conhecimento que eu levo para a vaquejada, para os vaqueiros que estão se desenvolvendo, é um conhecimento que eles precisam ter, que não necessariamente eu tenho um controle sobre, por exemplo, o que é que eles vão fazer, o desempenho ou o resultado deles. O que é que eu posso fazer e o que eu faço, mesmo não estando no Brasil, é levar esse conhecimento, abrir a mente deles, que tenham outras possibilidades, que todo mundo pode evoluir na vaquejada, que é um fato que talvez eles só precisam abrir a mente e começar a botar ações para eles fazerem, e eu faço isso de longe para você ver. Eu no Canadá, eu talvez faça muito mais coisa que muita gente não faz, dando acesso à vaquejada, ou correndo vaquejada toda semana. Tem muito mais coisas que talvez tem muita gente que não sabe que eu faço para vaquejada. Mas tem algumas inovações que eu fiz para vaquejada que, se Deus quiser, vai sair e vai ter a minha assinatura, cara.
e eu tô longe. Então, enfim. E tem toda essa questão de segurança e tal, e tem outras coisas também, cara, que em relação ao Brasil, que eu tento mudar daqui, essa questão de mentalidade, essa questão de caráter, não estou dizendo que esse é o cara mais certo do mundo, não. Mas tem muita coisa que eu acho que dá pra gente melhorar, que eu adquiri de outras culturas. Então a ideia é essa, ideias boas, coisas boas, você tem que levar. E eu acho que eu tento compartilhar muito dessas coisas boas que eu tenho acesso, que eu vivo em outras culturas, ou até outras experiências, outros tipos de trabalho, para vaquejada. Eu tento sempre levar isso e dar de volta essas coisas que a vida, o mundo me dá. Eu tento levar para vaquejada, para essas pessoas do Nordeste que talvez não tenham tanta oportunidade de sair e abrir a mente para outras coisas. Eu tento levar. E também a vaquejada, cara, seria ótimo se eu conseguisse viver de vaquejada. Mas praticamente hoje, todo esse trabalho é um trabalho que eu tiro muito dinheiro do meu bolso para fazer para vaquejada. E eu nem estou no Brasil. E eu gasto muito dinheiro para levar um trabalho de qualidade. Para para você ter ideia, para fazer uma live dessa, onde eu posso botar seu comentário, onde eu posso escrever para você, tudo isso tem um custo muito grande. A qualidade que eu consigo lhe oferecer num bate-papo como esse, tudo isso tem um custo muito grande. De dinheiro monetário associado de tempo. Então, e correr boi tem um custo muito maior. Se eu pudesse ter dinheiro para eu correr boi quando eu quisesse, eu ainda ficaria mais tempo do que eu já fico no Brasil. Eu fico 3, 4, 5 meses no Brasil. E se eu pudesse viver só disso, já talvez tivesse outras rendas, algo que pudesse, ou talvez, né, pudesse ter um tempo muito grande para me especializar mais ainda, chegar no nível profissional. Quando você chega no nível profissional, você não gasta para correr, você só ganha para correr, né? Mas, enfim, tem várias coisas, eu acho que eu espero que eu tenha dado uma ideia muito boa de mais ou menos o que acontece. Beleza, moço? Cara, muito obrigado. É, é muito bom ver essas mensagens de reconhecimento do trabalho. É, eu me sinto muito lisonjeado de agregar valor ao esporte no geral. Apesar de eu ser um indivíduo, eu tento sempre agregar valor para a vaquejada. Pessoal, muito obrigado. Amanhã eu espero encontrar vocês, sem dúvida nenhuma, aqui para outro bate-papo, para que eu possa levar um pouco de conhecimento e te dê mais uma linha de direcionamento para você ter mais resultado na vaquejada. Então é isso. Obrigado, pessoal. Até amanhã.